Olá, turma, tudo bem com vocês? Então tá bom, mais um dia aí, quinta-feira hoje. Vou pegar a minha apostila aqui, você vai pegando a sua. Isso. Então, dando continuidade ao assunto de ontem, nós vamos para a parte 3 do efeito estufa, suas consequências. Se você quiser pegar sua apostila para fazer anotações, pegue, não é obrigatório, tá? Caderno 2, sétimo ano, professora Camila, Ciências, Colégio Objetivo. E hoje tá friozinho, hein? Então vamos lá, pelo menos agora, nesse momento que eu estou aqui. Olha só, quinta-feira, dia 9/7, onde nós paramos ontem? Ah, lembrei. E o Brasil? E no Brasil? O que vai acontecer se o aquecimento global se intensificar? Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, muito legal? Olha lá. Esse mapa é o seguinte, ele é muito interessante, porque ele mostra de uma forma bem lúdica para nós entendermos mais objetivamente o que vai acontecer com o nosso Brasilzão aqui, ó. Vamos começar pela região norte aqui, ó. A Amazônia. Algumas áreas se transformarão em desertos, seca absoluta. Portanto, tem uma imagem aqui, ó, de um animal morto, só o esqueleto dele. E olha, não se transformarão, já existem áreas na Amazônia com esse problema. Desertificação, que a gente chama, na verdade, de savanização. Algumas regiões se tornaram numa savana seca, sem água, pouca. Não tem mais aquele alagamento durante o ano, pouco, o rio não avança em algumas áreas dessas, em algumas áreas, tá? Então, você pode procurar informações sobre quais regiões existem na Amazônia que já se transformaram numa savana, tá? Procura no site do IBAMA, no site do Ministério do Meio Ambiente, no site do Greenpeace Brasil, que a gente já citou, tá bom? Esses sites confiáveis, ok? Olha o Pará aqui, ó. O Pará, algumas inundações, tá bom? Olha aqui, ó, no nosso Nordeste, inundações, avanço do mar, tá bom? E muito tempo sem chuva, mais do que o normal. Rio de Janeiro e São Paulo. Olha a água invadindo o estado de São Paulo aqui. Pro, vai acontecer isso? Não, não é que vai invadir o estado de São Paulo. Com o derretimento das calotas polares, aumenta o nível do mar e algumas cidades litorâneas estão sendo invadidas vagarosamente pela água do mar, por aumentar o nível de água, tá? Rio de Janeiro, tempestades fora de época, tá bom? Ou na época de tempestade, muita chuva em exagero. Olha aqui, Santa Catarina também, invasão do mar e também a presença de tufões e tornados de forma exagerada ou que não existia em algumas regiões. Vamos ver isso? Olha lá, ó. Savanização da Amazônia com consequências sérias ao regime de chuva, falta de chuva em algumas regiões. Olha aqui, ó, Centro-Oeste, que a Pro esqueceu de falar aqui, ó, região de Mato Grosso do Sul, perda de plantações importantes, né? Por falta de chuva, né? Ou na época de chuva, excesso de chuva também. Vamos ver mais aqui, ó. Região Sul, aumento de tornados e furacões e invasão do mar, né? Olha só, região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte do Sul ali, Florianópolis, né?
também, e também o Paraná, inundação das cidades litorâneas. Olha só, tempestades muito fortes, principalmente em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Olha a região do Nordeste, desertificação extrema da Caatinga, que já é seca, mas não é deserto, né? É bem diferente do deserto. Então, a gente tem essas grandes consequências no nosso país, aqui perto de aqui, no nosso território, tá bom? E a gente já vem observando esses acontecimentos. Por exemplo, em 2009, nós tivemos grandes perdas de vidas devido à alteração climática. Nós tivemos em Angra dos Reis, grandes deslizamentos de terras, principalmente nas regiões de hotéis luxuosos, nas ilhas de Angra, próprio Rio de Janeiro, no continente, São Paulo, tivemos grandes perdas de vidas por enchentes, deslizamentos de terras, né? Principalmente no Rio de Janeiro. O nosso litoral aqui de Ubatuba sofreu muito nesse janeiro de 2009. Foi um ano muito terrível em termos de desastre ambiental aqui no Brasil, estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Procura lá que você vai achar também, tá? Ok? Então vamos lá. Quando isso vai ocorrer? Bom, em 2009 já aconteceu, tá? Então nós temos aqui, ó, em algumas regiões do planeta já aconteceu e já está acontecendo e continua. Olha aqui, ó, onde era só gelo, né, na região do Polo Norte, aí ó, diminuiu drasticamente a quantidade de gelo na mesma época do ano. Foto tirada anos atrás e agora. Olha aqui também, ó, uma foto retirada de satélite. Olha a quantidade de gelo no Polo Norte e olha agora, ó, depois dos anos 2000. Olha aqui, ó, calotas de gelo fininhas, derreteu muito. Olha, deslizamentos de calotas de gelo. Tudo bem que em alguns lugares isso acontece normalmente, na época que não é inverno, mas está acontecendo também no inverno polar, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, pensar bem nas nossas atitudes, tá? Olha lá, o aumento do nível dos oceanos. E se essa fonte aqui, né, o Instituto de Pesquisas, olha aqui, ó, traduzido pela amanatureza.com, site brasileiro, mudança no nível do mar em centímetros, vem aumentando conforme, ó, 1880, 1900, aqui, ó, 1980, anos 2000. Olha como chegou o aumento do nível do mar aqui, ó. Aumentou em 20 centímetros, né? As calotas polares derreteram e o nível do mar 20 centímetros. Pega a sua régua de 30 centímetros e veja quanto é 20 centímetros, tá? Que aumentou o nível do mar. Ah, mas não é nada, Pro. É bastante para as espécies que vivem no mar. É bastante para as regiões litorâneas que têm cidades à beira-mar, né? Olha só, 3 médias do ano, né? E altimetria do satélite. Então, esse em vermelho aqui, ó, foi foto retirada do satélite. E em preto foi medido aqui na Terra, pelos astrônomos aqui da Terra, tá? Pelos físicos e químicos aqui da Terra, tá bom? Por aparelhos nossos aqui no continente. E aí tem uma charge aí para você, ó. Elevação dos oceanos pode ser maior do que previsto. Delícia, estava mesmo querendo conhecer a Serra. Olha que interessante. Você entendeu essa charge? Os outros peixinhos que vivem próximos à beira do mar, eles não são alcançados por esses outros peixes que são maiores e que não ficam na beira do mar. Mas como aumentou o nível do mar, então esses aqui que não vivem na beira do mar, eles vão encontrar esses outros peixinhos aqui e talvez predá-los, né? E acabar consumindo esses peixes que não faziam parte da sua cadeia alimentar. Então, viu como muda?
a vida marinha, apenas 20 centímetros, né? Então, a gente tem que pensar que, para nós, 20 centímetros pode parecer pouco, mas para vida marinha não é, não. Fora que a água aquece também, né? E meio grau, 1 grau a mais durante 10 anos pode matar seres vivos, principalmente microscópicos, fitoplâncton, zooplâncton, fazem parte da alimentação de muitos peixinhos pequenininhos, né? Então, vamos lá. Olha aqui mais consequências. Olha o nível do mar avançando nas cidades litorâneas. Isso não é comum, tá? Então, essa agitação do mar aí, por conta do aquecimento global, ela é preocupante. Pode provocar tempestades, encontro de ar quente com ar frio e jogar essas ondas para cima das cidades e, além de tudo, invadir, ó, aumentar o nível do mar e ele avançar aqui para as construções litorâneas, né? Então, é preocupante mesmo. Acabar até com o turismo ou economia local ali do ser humano. Desertificações, regiões, olha, que não era deserto, olha a floresta lá atrás, ó. Falta de chuva, o aquecimento exagerado seca o ambiente, não deixa o ar úmido chegar, né, até essa região e chover. E aí vai secando, secando, pode ocorrer erosões, né? Pode transformar essa região em deserto. E perder espécies que viviam ali naquele local, né? Essas espécies de seres vivos terem que migrar, ir para outro local, buscar outros alimentos, alterar a cadeia alimentar de outra região, né? Olha aqui, ó, grandes erosões, olha o solo tão seco que ele perde nutrientes, ele acaba ficando arenoso ou calcoso, né? Que a gente fala com excesso de calcário, né? Ele perde o humus, perde minhoca, perde nutrientes. Olha aqui, ó, uma região que não era deserta, não era para si, era floresta, tá? Então, esse aquecimento do ar impede que a chuva, que o ar úmido avance até esses locais e que ocorram chuvas como deveriam ocorrer normalmente. Ou, o contrário, chuvas fortes e grandes inundações em algumas regiões que choveriam normalmente, mas esse ar úmido não consegue sair dessa região, ser levado para outra região, né? E acaba provocando tempestades e inundações por conta de chuvas intensas. Vocês viram o ano passado, aconteceu isso, no nosso último verão aconteceu isso no Rio de Janeiro e em São Paulo, lembra? Se você puxar na sua memória, em outubro e novembro de 2019, aconteceu isso daí em São Paulo, né? Choveu muito em poucas horas, no Rio de Janeiro também, que não era comum. Então, a gente está sofrendo já com esse aquecimento global e que muitos países insistem em não aceitar o problema e não ajudar a resolver esse problema, né? Então, puxa na memória ali em 2019 que você vai lembrar. Em novembro, outubro, começou em outubro, na verdade. Novembro se intensificou com a entrada do verão, intensificou mais ainda o volume de chuva. Perdas de campos de cultivo. Então, se eu não tenho chuva que teria normalmente em determinadas épocas do ano, a minha planta não cresce. E eu não consigo vender o produto que eu quero vender. A fruta, o fruto, a semente, a própria plantação ali toda fica comprometida, o solo fica comprometido. Às vezes cresce a árvore, mas não nasce flor para dar fruto, semente. Então, ocorre perda de campos de cultivo.
E isso acarreta na falta de abastecimento de alimento para o próprio país e para o mundo, porque a gente também vende produto, a gente vende arroz, a gente vende feijão, a gente vende soja para outros países, a gente vende milho, a gente exporta alimento. Então, se a gente perde, a gente deixa de abastecer o nosso próprio país e vender e abastecer outros países que não conseguem produzir devido ao clima, né? E o contrário também, às vezes a gente não consegue comprar produtos de outros países que nós não temos, né? Produtos baseados na área da agricultura também, tá bom? Então são duas imagens aí, ó, que nos deixam muito triste, né? Pode acarretar em perdas de empregos, perdas de alimento, de abastecimento, né? E gerar uma crise econômica, né? Aumento do número de furacões, especificamente aqui no Brasil, nós, não é comum ter, tá? Mas dos anos 2000 para cá, nós temos aí uma intensificação lá no sul, no extremo sul do país, no Rio Grande do Sul, um aparecimento de furacões, tá bom? Que não era comum antes dos anos 2000, mas está surgindo, intensificando nos Estados Unidos, maior agressividade, maior velocidade, maior intensidade, com maior potencial destruidor das regiões onde tem furacões. Regiões urbanizadas, né, onde tem casas, né, onde tem pessoas morando, onde fazendas, inclusive, né. Então, intensifica, assim, isso daí porque ocorre o ar quente fica preso aqui no planeta e daí quando ele se choca com o ar frio que desce, o ar quente sobe, o ar frio desce, provoca lá no mar essa movimentação que você está vendo aqui, ó, essas nuvens aqui que a gente vê, é choque de ar quente com ar frio. Ó, você está vendo mar aqui, continente aqui. Então, aqui está calor e aqui vem vindo frio. Quando se encontram, aí vem tempestade, tá? E aumenta, conforme o aquecimento global aqui vai ocorrendo, vai aumentando essas grandes tempestades, tá bom? E aí, com todos esses problemas, nós perdemos vidas, nós perdemos espécies que são muito sensíveis. Esse sapinho, por exemplo, aí, ele é muito sensível à temperatura da água, embora ele seja de água doce, de rio, floresta tropical, ocorre, ele não consegue se reproduzir, não gerar descendentes e pode perder aí a espécie. Esses aqui são corais, olha, corais e corais que estão perdendo aquela cor bonita, laranja, vermelho, amarelo, azul, que demonstra que eles estão vivos. Então, se está aquecendo a água do planeta, eles estão perdendo a vida, eles estão morrendo, deixando de se multiplicar, de se reproduzir, e aí o que sobra é o esqueleto deles, né? Com essa cor pálida. E eles servem de alimento, eles servem de abrigo para as espécies das profundezas marinhas, tá? E a imagem clássica que a gente vê, ó, perda de território, gelo, geleira para a movimentação dos ursos polares. Eles ficam mais vulneráveis, eles não suportam ficar tanto tempo durante o dia na água, eles precisam desse solo aqui, ó, de gelo para se movimentar, para andar de uma região para outra no polo e buscar alimento. Eles nadam, mas eles não podem ficar o dia inteiro nadando, eles não são aquáticos, né? Então, é uma imagem clássica. Ou, em algumas regiões, ó, a perda do gelo, um calor excessivo, que ele não está acostumado com esse calor excessivo. Então, ele pode deixar de se reproduzir, ele pode morrer por falta de alimento, já que ele caça alimento na água, peixes, né? Então, é complicado, tá bom?
Olha só, olha que legal. Nós temos aí, e você já viu, eu já trabalhei com vocês essa imagem aqui, muito legal, ó. O agricultor tentando enganar o fiscalzinho do IBAMA, ó. Ele devastou toda a floresta para colocar os gados dele, né? As vaquinhas para produzir leite ou para engordar, para vender como carne, né? Para vender a carne. E aí o fiscal chegou, ele mandou a vaca fazer carinha de árvore, né? Para tentar dizer, não tenho nada a ver com isso, né? Mas não adianta fugir da realidade. A gente conhece os nossos satélites, eles indicam quais são as áreas mais devastadas, né? Principalmente na Amazônia, Mato Grosso. E aqui eu aproveitei, ó, o dono da madeireira ou o dono da fazenda cortando árvores e pensando que são que te darão lucros. Professora, mas aí o que eu faço então? Tem o agricultor que ele precisa da área para criar seu gado. Tem o madeireiro que precisa vender a madeira. Como que nós vamos fazer então se não pode? Tem jeito. Sabe como? De forma sustentável. Lembra que a gente falou lá atrás que dá para a gente cortar árvores e repor? Então, ou a gente plantar aquelas árvores no meio de outras árvores que são nativas e manejar ali de forma sustentável, sem perder a biodiversidade, sem afastar os animais que vivem ali. E o criador de gado, dá para ele fazer isso sim, tá? Dá para ele criar o seu gado sem tirar as árvores, mas de uma forma mais consciente, planejada, né? Manter aquelas árvores e soltar o gado por ali, né? Arrebanhar para cá ou para lá o gado, para ele não devastar também as árvores que estão lá. Tem jeito, basta ter consciência. Mas é muito mais fácil fazer isso. Eu vou falar uma coisa muito legal para você. Você sabia que hoje em dia existem muitos agricultores que são herdeiros dos seus avós, dos seus bisavós, que eram fazendeiros lá na década de 60, de 70, de 80, que hoje eles já fazem, não fazem mais isso daí, ó, tá? Esses novos, esses jovens fazendeiros já pensam de forma diferente. Eles sabem que se eles preservarem a árvore, eles vão preservar as nascentes dos rios que passam pelas suas fazendas. Então, eles já estão pensando de forma diferente, principalmente aqui no Brasil, tá? E graças a Deus isso está acontecendo, porque eles estão percebendo que quanto mais preservar, mais valiosa se torna a sua fazenda, porque o mundo inteiro se preocupa com a preservação ambiental. Inclusive, eles podem trabalhar, ganhar dinheiro com turismo de conservação das suas fazendas, seus rios, das nascentes. Olha que legal! Tá? Então, as coisas estão mudando, mas elas precisam mudar mais ainda, tá bom? Então, não está perdido ainda, temos salvação. Vamos incentivar, sim, a preservação de árvores, principalmente na nossa Amazônia. Ela é muito valiosa. É de lá que nós retiramos todo o gás carbônico do planeta, inclusive da Europa. Eles defendem muito a nossa Amazônia, porque eles sabem que a Amazônia nossa aqui consegue limpar todo o ar poluente, mas eles precisam fazer a parte deles lá também, poluir menos, tá? Combinado? Olha só, eu tenho aí duas questõezinhas de novo para te ajudar. Vamos lá. No Brasil, com o efeito estufa exagerado, teremos consequências graves. Veja a figura trabalhada na videoaula e escolha uma alternativa correta. Nós vimos aqui, né, a região da Amazônia, que pode ocorrer uma savanização ou desertificação. Aqui, grandes inundações devido ao nível do mar. Aqui no sul, aumento de furacões, avanço do mar em todo esse litoral aqui, ó.
Aqui, perda no Mato Grosso de áreas de agricultura, a terra fica infértil. Aqui em cima, ó, no Pará, também o avanço do mar. Então, vamos escolher uma alternativa correta aí, ó. Letra A. Na região sudeste, o ambiente marinho será afetado apenas por desertificação? Não. Pelo contrário, o mar avança, né? Letra B. Na região sul, o ambiente terrestre sofrerá inundações devido à seca do interior gaúcho? É seca? Não, é inundação, mas não por conta da seca, por conta do aumento do nível do mar, né? C. Na região nordeste, o ambiente terrestre sofrerá inundações devido às chuvas vindas da Amazônia? Na Amazônia, não. A gente sabe que a região da Amazônia não manda o ar úmido para lá, tá? Letra D. Na região norte, principalmente áreas do interior da Amazônia, o ambiente terrestre sofrerá grande seca, que já está acontecendo, como está demonstrado no mapa, desenho de um esqueleto. Eu acho que é essa, hein? E letra E, na região centro-oeste, lá do Mato Grosso do Sul, o ambiente terrestre terá aumento da biodiversidade? Não, pelo contrário. Então, eu vou na alternativa D de dado. Tudo bem? Próxima questãozinha. Essa questãozinha eu adorei. Ela é de um vestibular da PUC do Paraná. E eu fiz alguma adaptação aí para vocês, tá? Segundo o cientista da NASA, James Hansen, a temperatura da Terra alcançou nos últimos 30 anos uma rápida ascensão de cerca de 0,2 graus Celsius. Fenômeno este que jamais havia ocorrido desde que acabou a era glacial há 12 mil anos atrás. Tal aquecimento se explica, conforme o cientista, pelo aumento da emissão de gases estufa, que provocam o efeito estufa, que a gente sabe que maior quantidade deles é o CO2. Então, são consequências do fenômeno do aquecimento global. Ó, consequências, eu coloquei em negrito aqui, ó. Consequência é aquilo que acontece depois, o problema que vem depois. Então, olha lá, ó, devastação das florestas e savanas não é uma consequência. É o que a pessoa fez que aumentou o aquecimento global. Fez antes, não é o que acontece, o problema depois. Frase 2. Redução do volume das geleiras alpinas e das calotas glaciais. A 2 é uma consequência, né? Então, 2. Eu colocaria como verdadeiro. Circularia 2. 3. Maior possibilidade de formações de tempestades e ciclones, tanto no Atlântico Norte como no Sul. Também maior possibilidade. 2, 3. 4. Redução da acidez das chuvas. Não, pelo contrário, aumenta, né? 5. Transgressão, que é a mudança de local marinha sobre parte das faixas costeiras. Sim. Mudança da vida marinha. Então, a 2, a 3 e a 5 é uma consequência. 6. Rebaixamento do nível do mar. Pelo contrário, aumenta o nível do mar, né? 7. Aumento do risco de degradação dos ecossistemas coralíneos. Sim. Você aumenta a temperatura do ambiente e acaba que degradando os recifes de corais, que são aqueles corais que a gente viu que estão morrendo, né? Então, consequência aí que a gente viu, a número 2, a número 3, a número 5 e a número 7. Vamos ver se a gente acha uma alternativa? Então, aí, ó, 2, 3, 5 e 7. 2, 3, 5 e 7. Isso. Então, a resposta que representa apenas as consequências do fenômeno aquecimento global é a letra A. Uhul! Conseguimos achar uma alternativa? Meu amigo, minha amiga,
ficaremos por aqui. Eu agradeço a sua compreensão nesta semana. E olha só, amanhã a gente tem uma última aulinha sobre esse assunto. Para a semana que vem, continue aí com a nossa apostila, caderno 2, a gente não terminou ainda. Vou falar de mais coisas legais. Vou fazer nesse esquema. Posso combinar com você? Cada aulinha eu faço 2 questões para te ajudar, para não te atrapalhar, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.